Paz do Senhor, queridos. É um prazer, uma alegria muito especial estar aqui hoje, porque há muito eu venho ouvindo muito bem a respeito dessa igreja que tem realizado a obra de Deus, não só em Foz do Iguaçu, e é uma bênção saber que o reino do Senhor está crescendo aqui no sul do país e com a ação dos irmãos na realização da obra do Senhor nesta região. Eu conhecia o Paraná apenas a região metropolitana de Curitiba, agora já estivemos em Cascavel, Foz, e eu estou muito honrado pela receptividade, pelo carinho dos irmãos. Quando eu liguei e falei com o pastor Argeu e tivemos esse encontro também com o pastor Isaías e o pastor Eliel, que tem cuidado de mim e da minha esposa de uma forma muito especial. Eu louvo a Deus e agradeço por essa oportunidade, por essa bênção. Eu vou pedir aos irmãos Leni, os irmãos que estão de lá, olha, quanto mais vocês, até os irmãos aqui, se puderem centralizar mais aqui em frente a tela, ficarão melhor para os irmãos. Hã? As TV também estão saindo? Amém, então. Bem, queridos, nós temos um assunto muito interessante para falar, só que hoje nós vamos fazer tudo de uma forma bem expressa, para ganharmos tempo. Eu fiz um resumo do que estaremos abordando durante o seminário que combinamos com o pastor Isaías de estarmos realizando no mês de agosto. Inclusive, vai coincidir de ser também no período do meu aniversário de casamento. Então, vou passar o meu aniversário de casamento em Foz do Iguaçu com os irmãos. Que chique, né? E minha esposa e eu vamos completar 19 aninhos de casados, graças a Deus. Muito bem, queridos, abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 e 14. Mateus 5, 13 e 14. Mateus 5, 13 e 14. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor para sempre. Acharam? Então vamos lá. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Senhor, louvamos o teu nome pela tua palavra e pedimos que o teu Espírito nos ajude a sermos não apenas ouvintes esquecidos, mas obedientes à tua palavra em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, por gentileza, queridos. Meus irmãos, há alguns anos nós temos nos dedicado ao ministério de ensino, realizando conferências, ministrando principalmente na área de evangelismo. Deus tem me dado a graça de, desde 1999, estar publicando livros e utilizando-os na ministração de conferências e seminários pelo Brasil e vários outros países. Mas em 2006 nos deparamos com uma notícia vergonhosa. A notícia de que o Brasil era campeão mundial em pornografia infantil. Isso me chocou, eu comecei a pesquisar mais a respeito do assunto e comecei a entender algumas questões muito interessantes e comecei a escrever o livro Batalha contra a Pornografia, que nós usamos na ministração de seminários por todo o Brasil. E enquanto preparava esse livro, veio ao nosso coração a necessidade de começarmos também uma campanha de conscientização sobre os malefícios da pornografia para a sociedade. Lamentavelmente, as pessoas ainda não entendem, não imaginam a abrangência
do mal que se constitui a pornografia. A maioria das pessoas não entende, por exemplo, que a pornografia vicia mais poderosamente do que as drogas entorpecentes. E ela também acaba se constituindo o fator principal que vai gerar os crimes sexuais ou os pecados sexuais. Você sabe muito bem que assistindo a TV, praticamente todo dia você vai ouvir matérias sobre aumento dos casos de estupro no Brasil, aumento dos casos de pedofilia, prostituição adulta e infantil. E nós, muitas das vezes, não paramos para pensar por que isso está acontecendo. Pois bem, quando se fala de combater a prostituição infantil, por exemplo, no Brasil, as pessoas não entendem que a mãe da prostituição infantil é a prostituição adulta. Quer dizer que prostituição adulta pode estar liberado, mas infantil não. Quer dizer que a prostituição adulta não é pecado, só a infantil? Quem alimenta a prostituição infantil, na verdade, é a prostituição adulta. A mãe da pornografia infantil é a pornografia adulta. Então, nunca o Brasil vai resolver esse problema de pedofilia, prostituição infantil, enquanto passar a mão por cima da prostituição ou da pornografia de modo geral. A mídia, por exemplo, ela gosta de perseguir crente. Isso é típico. Mas ela é uma das principais responsáveis e fomentadoras para o aumento dos crimes sexuais nesse país. Ela se apresenta como uma que não tem nada a ver com isso. Ela apenas denuncia. É uma grande demagogia, uma grande falsidade. E nós precisamos conhecer a realidade dos fatos. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, devemos saber tudo. O texto bíblico diz que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Queridos, até que ponto nós estamos realmente como igreja salgando e brilhando em nossa nação? Quando falamos sobre esse assunto, algumas pessoas pensam que não tem nada a ver ou não há nenhuma conexão entre esse tema do combate ao pecado sexual ou aos pecados sexuais, que tem como início, como ponto de partida, ou como a sementinha, a pornografia, com relação a um outro assunto tão espiritualizado que é o arrebatamento da igreja. Mas tem tudo a ver, porque nós estamos vivendo os últimos dias que antecedem o arrebatamento da igreja de Cristo. Alguém tem dúvida quanto a isso? Eu não tenho. Todos os sinais evidenciam que Jesus está voltando. Nós sabemos que o Senhor Jesus está voltando. Essa semana mesmo que passou, eu estava no hotel com a minha esposa em Cascavel, acordei de madrugada gritando em línguas estranhas, que eu sonhei que eu estava sendo arrebatado. Que bênção! Então, queridos, eu creio que Jesus está voltando, e pensar no arrebatamento é algo estimulante para nos estimular, é para nos fortalecer na fé e nos estimular à santificação. A vigilância contínua. Só que tem uma coisa: Jesus está prestes a arrebatar sua igreja? Sim, eu creio. Não sei se daqui a algumas horas, alguns minutos, ou alguns meses ou anos. O fato é que enquanto ele não vem, nós precisamos salgar e brilhar em nossa geração. Não importa quanto tempo ele vai demorar, nós precisamos salgar. Porém, embora reconheçamos que a igreja é o sal da terra, a luz do mundo, sinceramente, eu começo a refletir sobre o quanto nós estamos salgando e brilhando. E sinceramente eu concluo que ainda não estamos salgando nem iluminando o suficiente em nossa geração. Por quê? Isso é evidenciado pela situação degradante moral de nossa sociedade. Aqui no Brasil, por exemplo, temos cerca de 50 milhões de brasileiros. No último dados estatísticos do IBGE, apontava para 42 milhões e não sei quantos mil evangélicos no Brasil. Apesar disso, praticamente hoje nós temos de cada 5 brasileiros, ou melhor, de cada 4 brasileiros, um é evangélico. É bastante sal. Seria bastante luz para iluminar essa nação. Afinal, ninguém gasta 1 quilo de sal para salgar 1 quilo de carne.
não é verdade? Ninguém precisa de uma lâmpada do tamanho de um ambiente para iluminar o ambiente. Mas, apesar de termos tantos crentes no Brasil, e o número está aumentando, e isso é ótimo, maravilhoso, mas eu fico pensando qual o efeito da luminosidade espiritual em nossa geração. Brasil é campeão mundial em pornografia infantil. Brasil tem a maior passeata gay do mundo, coisa que há 20 anos atrás, quando o número de crentes era muito menor, ninguém imaginava que 20 anos depois, em 2013, nós teríamos a maior passeata gay do mundo e seríamos conhecidos em todos os países como um país que se constitui um paraíso para pedófilos, turistas e homossexuais. Brasil tem a capital mundial do turismo gay, que é a cidade do Rio de Janeiro, e eu tenho vergonha de ser carioca por causa disso. Brasil tem o maior número de passeatas gays por município, é no Brasil que se realiza, e com financiamento público. Nós pagamos, mesmo os crentes com seus impostos, acabam de certa forma viabilizando essas passeatas pelo Brasil. Brasil oferece imunidade tributária para indústria pornográfica. A maioria dos brasileiros não sabe isso. Quem sabe disso aqui? Quem sabia disso antes? Que no Brasil, pornografia não paga imposto. As empresas de revistas pornográficas, filmes pornôs, não pagam imposto. Quem sabia disso? Levante a mão. A maioria não sabe, porque isso não é uma notícia que a mídia quer revelar. Nós temos a maior carga tributária, ou uma das maiores do mundo. Mas a indústria que forma estupradores, a indústria que forma pedófilos, a indústria que promove o adultério e o aumento dos casos de divórcio, tem privilégio constitucional de não pagar impostos no Brasil. Brasil, a cada ano bate um novo recorde em número de divórcios. Em 2010, segundo o IBGE, foram mais de 240 mil casamentos destruídos pelo divórcio. Em 2011, foram mais de 350 mil divórcios. Eu nunca vi tanto divórcio dentro das igrejas como atualmente. E vocês sabem muito bem de que não dá para esconder isso, meu irmão. Brasil, campeão em casos de pedofilia. O senador Magno Malta declarou certa vez que no Brasil existem mais vítimas de abuso sexual do que viciados em drogas. Irmãos, estamos falando de milhões de brasileiros que sofreram abuso sexual. E vamos nos aprofundar mais sobre esse tema futuramente, apresentando dados estatísticos proporcionais. É algo assustador. E essas pessoas estão presentes também dentro das igrejas. Brasil, que desenvolve políticas públicas de incentivo à pedofilia. O governo brasileiro é o maior responsável pela apologia à pedofilia. E eu já declarei isso lá na Câmara dos Deputados, em Brasília, diante de deputados que fazem parte da base governista. E ninguém levantou-se para dizer sequer que eu estava exagerando. Todos eles ficaram caladinhos, porque sabem que eu estou falando a verdade. E eu sei do que eu estou falando. Resultado de tudo isso, nós experimentamos no Brasil, apesar de um crescimento da igreja expressivo, um crescimento de apostasia também. O que é também sinal de que Jesus está voltando. Paulo disse a Timóteo, 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Veja bem como é que se apostata da fé nos últimos dias. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos ou doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a sua própria consciência. É assim que acontece a apostasia, e mais do que nunca nós estamos observando isso no seio da igreja. Mas não é
somente isso. No Brasil, já houve uma denúncia que eu considero uma das mais assustadoras, de que no estado de Goiás, algumas mulheres foram contratadas para gerar filhos e entregá-los recém-nascidos para pedófilos por $10.000. Você já parou para pensar? Mulheres gerando filhos para eles, recém-nascidos, satisfazerem sexualmente um criminoso pedófilo? Será que Deus não está nem aí para essas injustiças contra bebês recém-nascidos em nossa nação? Queridos, o juízo de Deus um dia virá, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós temos um país que Deus ama, uma nação amada por Deus. Mesmo assim, o Senhor repreende e castiga quem Ele ama, e castiga quem Ele tem por filho. E eu fico pensando quanto nós estamos salgando. Em todo o mundo, todos os anos, cerca de 12 milhões de crianças sofrem algum tipo de abuso sexual. Em todo o mundo, milhões são traficadas, sacrificadas ou vivem como escravas, inclusive no Brasil. Em todo o mundo, todos os anos, milhões estão morrendo de fome. Eu estou falando de crianças morrendo de fome e sede. Milhões de criancinhas são abortadas, sem direito a se defenderem. Em todo o mundo, milhões estão abandonadas pelas ruas, inclusive nas nossas cidades brasileiras. Milhões não têm certidão de nascimento, milhões estão viciadas em drogas, milhões, e todas precisam do Evangelho. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E essa é a nossa missão. Alcançar, porque nós temos que iluminar o mundo com o Evangelho da glória de Cristo. Estamos fazendo isso, amém? Mas será que não poderíamos ser mais eficientes? Este é um outro tema muito interessante que vamos nos aprofundar durante o seminário. O movimento mundial pela legalização da pedofilia. Irmãos, eu sei que tem gente que pode pensar assim, não, isso não é possível. Isso é loucura. Isso vai acontecer? Não, não vai, já está acontecendo. Existe um movimento muito mais forte pela legalização da pedofilia do que contra a pedofilia. Por quê? De 50 milhões de crentes no Brasil, como é que pode, politicamente, midiaticamente, educacionalmente, haver um movimento mais forte em defesa da pedofilia, em defesa dos pedófilos, do que contra? Tem alguma coisa errada. O mundo jaz no maligno, mas nós somos o sal da terra e a luz do mundo, meu irmão. Precisamos entender e começar a fazer alguma coisa para neutralizar as obras das trevas. Na Holanda, um país culturalmente cristianizado, na Holanda, um país que tanto investiu nas missões modernas no passado, a Holanda, um país altamente desenvolvido, rico, mas a Holanda já tem um partido político de pedófilos que trabalham com este objetivo de normatizar, legalizar, promover a pedofilia como sendo uma prática absolutamente normal. No Brasil, nós não temos o partido político de pedófilos por enquanto, mas temos políticos pedófilos. No Brasil, nós temos também, assim como na França, na Holanda, na Alemanha, Estados Unidos e Bolívia, autoridades políticas, autoridades jurídicas, autoridades educacionais que defendem abertamente este movimento mundial pela legalização da pedofilia. E nós vamos no seminário abordar sobre como eles estão trabalhando e às vezes debaixo dos nossos narizes, atingindo nossos filhos nas escolas. E não só pela escola, mas também pela mídia, pela TV, internet, livros didáticos.
A situação é muito mais grave, meu irmão, do que você possa imaginar, e o mínimo que podemos fazer é conhecer a verdade. O mínimo é entender, renovar o nosso entendimento através do conhecimento, para nos armarmos e pelo menos proteger a nossa vinha, proteger a nossa casa. A NAMBLA, essa entidade que é citada nesse slide, ela é uma associação mundialmente conhecida por promover e defender a pedofilia e os pedófilos que a integram e que investem milhões e milhões e milhões de dólares todos os anos. Eles sabem que pessoas como você e como eu, que acham a pedofilia uma coisa absurda, inaceitável, um crime hediondo, eles sabem que pessoas como nós nunca vamos mudar de ideia em relação a isso. Mas por esta razão, eles estão investindo então na nova geração, nos seus filhos, nos seus netos. E de várias maneiras. Por isso, nós nunca devemos ignorar os planos diabólicos que visam destruir nossas famílias. Vamos estar mostrando durante o seminário em agosto muitas coisas e também ouvindo questionamentos e respondendo perguntas sobre o que está acontecendo, como por exemplo, no Brasil, onde ocorre treinamento de professores para a homossexualização de crianças e adolescentes nas escolas, seja com a distribuição de livros ou filmes afins, ou com a promoção dos famosos kits gays, que vem aí, aliás, o Kit Gay 2. O primeiro foi um grande sucesso, alcançou o seu objetivo. Isso não vai acontecer. Isso já está acontecendo em todo o Brasil. E nós vamos nos aprofundar mais a respeito disso. O que está acontecendo é que lá onde a igreja menos atua evangelisticamente, que é a escola, é onde o diabo mais está atuando para promover a apostasia dos filhos de crentes. E diga-se de passagem, filho de crente geralmente se desvia em que período, em que faixa etária? Adolescência. O que eles fazem na adolescência? Geralmente, a maioria, estudam. Passam muito mais tempo na escola do que na igreja. Aliás, a maioria, ultimamente, nem vem para a escola dominical, né? A maioria, pelo menos eu espero que aqui seja diferente, mas pelo Brasil, a maioria não valoriza a escola dominical desses adolescentes. Mas veja, quantas horas por semana ele passa na escola influenciado por más companhias e quantas horas leva o período da escola dominical por semana? Enquanto isso, muitos estão ignorando que o sistema educacional brasileiro está corrompido moralmente. A escola tornou-se um ninho de Satanás, onde ele choca suas doutrinas demoníacas, que combatem e ridicularizam a fé e os valores éticos, morais e familiares. Como nós citamos o texto de Paulo a Timóteo, doutrinas de demônios é uma das estratégias de Satanás para promover a apostasia dos últimos dias. E é exatamente lá, na escola, onde o diabo tem chocado seus ovos. Há escolas, por exemplo, onde estudantes, crianças, estamos falando de crianças também, estão aprendendo que a prostituição no Brasil já é uma profissão normal, como outra qualquer, e isso não é verdade. No Brasil, a prostituição ainda não foi legalizada, embora no site do Ministério do Trabalho já conste como se já fosse. E sob a influência da bonita bandeira dos direitos humanos, estudantes aprendem a desrespeitar seus pais, seus educadores e sobrevalorizar imorais e criminosos. Isso está acontecendo. O que tem de filho de crente que já é fã, inclusive, da Bruna Surfistinha, a prostituta mais famosa do Brasil, ou ex-prostituta que seja, que, aliás, agora eu soube que vai ser apresentadora de programa infantil. Só no Brasil para acontecer uma coisa dessa.
E vamos falar muito mais sobre este assunto, tem tanta coisa para falar sobre a influência da indústria de prostituição no contexto educacional brasileiro. Irmãos, tem muita coisa para falar. Hoje é só para você ficar um pouco assustado. Ou o estudante evangélico influencia seus amigos com a sua fé, ou ele será influenciado por eles. Isso é fato. Eu sou testemunha disso. Mas graças a Deus, no meu caso, foi no âmbito positivo. Pela graça de Deus, eu consegui na minha adolescência, por estar envolvido no ministério de evangelismo estudantil, eu influenciei muito dos meus colegas, que hoje são crentes em Jesus, a maioria dos que estudaram comigo na adolescência, e dão testemunho da influência que eu exerci sobre eles. Mas geralmente não é isso que acontece, é o oposto. Por isso eu não tenho testemunho para chegar aqui e dizer, eu me desviei, cheirei 50 quilos de cocaína, fumei 20 quilos de maconha, estuprei 25, matei 7. Não, meu testemunho não é esse. Meu testemunho é eu não me desviei dos caminhos do Senhor e até hoje eu estou ganhando aqueles colegas para Jesus. Só que esse tipo de mensagem geralmente não agrada muito, não chama muita atenção. Pode até agradar, mas não chama muita atenção, não dá ibope. Assim como a prevenção contra o mal não dá ibope na América Latina, não é nem só no Brasil. Os latino-americanos não têm interesse de valorizar ações preventivas, seja contra o pecado, contra acidente, contra a desgraça que seja, contra o adultério, não. Prevenção contra o adultério não chama muita atenção. O que chama atenção é a desgraça, depois que ela acontece. Isso da mídia. Por isso, a maioria dos filhos de crente, quando se apostatam da fé, se apostatam durante a adolescência, por influência de más companhias e ensinos anticristãos no contexto estudantil. Afinal, a Bíblia se cumpre. As más conversações corrompem os bons costumes. Por isso, nós cremos que a entidade de ensino deve ser encarada como campo missionário, onde a igreja deve semear e colher, como fazia o apóstolo Paulo. Paulo chegou em Éfeso. Eu fico às vezes pensando, será que o povo não se dá conta quando lê o livro de Atos e quando observa que Paulo chega em Éfeso, a primeira ação de Paulo foi implantar um núcleo missionário na escola de um certo tirano, onde ele ficou por alguns anos treinando missionários que saíram pregando o evangelho pela Ásia Menor. É lamentável, eu vejo tantos livros publicados, eu nunca vi referência nesse sentido nos livros de evangelismo pelo Brasil. Paulo foi o pioneiro no evangelismo estudantil. Mas essa modalidade evangelística, apesar disso, 21 séculos depois, é a mais desprezada pela igreja. Por isso, nós cremos que os estudantes cristãos precisam ser incentivados e treinados para atuarem como evangelistas entre seus amigos. Aqui eu cito o nome de alguns que se converteram desse trabalho que temos desenvolvido, cada um com testemunhos extraordinários que hoje não dá para compartilhar por causa do tempo. Mas, queridos, a omissão evangelística ainda vai produzir muito mais prejuízo para a igreja brasileira. Por isso eu fico empolgado quando eu ouço o testemunho do pastor que chegou e falou que em pouco tempo já triplicou o número de crentes. É isso aí, irmão, nós temos que ver resultados. Resultados não apenas numéricos, mas de transformação. Porque só crescer não vale a pena, meu irmão. Eu já ouvi testemunho de evangélico encher o peito e dizer, eu sou agora evangélico. E o meu pastor não se incomoda que eu seja um artista de filme pornográfico, porque eu sou dizimista fiel. Eu já ouvi isso na televisão. O pastor que não se incomoda porque um membro é ator de filme pornô, mas ele é dizimista, então está tudo bem. Esse é o tipo de igreja que o diabo gosta, porque é assim, meu irmão, venha como estás e fique como quiseres. Tem alguma coisa errada, e não é com o evangelho.
Meu irmão, eu não vejo nada de errado em relação a isso, muito pelo contrário, eu concordo com o irmão, mas eu louvo a Deus por conta de alguns movimentos que já estão fazendo isso. A igreja está se despertando. A Marcha para Jesus, por exemplo, é um bom exemplo disso. O problema é que ela já está ficando politizada, dominada com segundas intenções. Então está deixando de ser marcha para Jesus para ser marcha para políticos crentes ganharem voto. Então isso está acontecendo em algumas cidades. Eu espero que não aconteça aqui. Espero que aqui haja realmente manifestação, não apenas desse tipo de passear e protestar, mas fazer uma passeata e pregar o evangelho e sair orando pelas ruas, abençoando o povo, distribuindo folhetos, levando o povo para a igreja para ouvir mensagens evangelísticas, para que eles não apenas ouçam, mas testemunhem o poder de Deus pela transformação de vidas de pessoas que tinham uma vida miserável no pecado e que após se converterem de verdade foram radicalmente transformadas pelo poder de Deus. Então, não é só uma ação, nós precisamos ver o resultado efetivo. Só para os irmãos terem uma ideia do que está acontecendo na escola, nós advertimos sobre, por exemplo, a ação desses movimentos, por exemplo, através de livros didáticos. Muitos pais que não estão nem aí para os filhos em relação ao cuidado que deveriam ter sobre o que eles estão aprendendo na escola, inclusive evangélicos. Será que todos os pais evangélicos, por exemplo, folheiam o caderno, o livro dos filhos, verificam a mochila do filho para saber o que ele tem ali? Que tipo de ensino ele está recebendo na escola? Qual é o conteúdo dos livros que foram recomendados ou doados pelo Programa Nacional do Livro Didático? Será que os pais sabem o tipo de ensinamento, e conversam com os filhos abertamente sobre isso, o tipo de ensinamento que os professores estão dando para eles em termos de moralidade? Será que os pais sabem os deveres de casa ou o conteúdo dos livros que os professores recomendam que eles leiam e para serem avaliados com prova? Livros, por exemplo, como esse, que faz apologia e incentiva a homossexualidade masculina entre meninos. É um grande perigo quando nós ignoramos a nossa responsabilidade. E não é só para adolescentes. Quando eu era criança, e você também, e graças a Deus faz pouco tempo isso, eu me lembro que as historinhas eram basicamente da seguinte forma: o príncipe salvava a princesa, casava com ela e vivia feliz para sempre. Não era assim? Agora não, o príncipe não gosta de princesa. E no final, olha como acaba a historinha para crianças da creche. O príncipe se apaixona por outro príncipe e vive feliz para sempre. Eles vão se casar, eles vão adotar seus filhos e vão colocar no calabouço todos que não concordarem com isso. Não está muito parecido com o Reino Encantado do Brasil, esse negócio? O patinho feio agora virou patinho gay, que saiu do armário. Eles estão fazendo o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. É por isso que cada cristão precisa estar bem consciente de suas responsabilidades sociais e espirituais no mundo em que vive. Precisamos entender que a pregação do Evangelho, o amor de Deus, também implica no combate ao pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós cremos que onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas nós precisamos entender que pregar o Evangelho consiste também numa verdadeira guerra espiritual. E temos todas as armas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, mas elas precisam ser usadas. Nós falamos que temos a armadura do Espírito, mas não adianta ter a armadura de Deus se não a utilizarmos. E tem crente que só utiliza parte da armadura, ou só utiliza o capacete da salvação, uns utilizam também a couraça da justiça, o cinto da verdade, os pés na preparação do Evangelho, o escudo da fé, mas e a espada do Espírito? Está na bainha, enferrujando, porque não usa. E por aí vai, nós temos que usar todas as armas, os recursos espirituais que Deus nos deu. Afinal, queridos, nós estamos em guerra, uma guerra em defesa da nossa fé, em defesa da nossa família. Como diz a palavra de Deus lá no texto de Judas,
que nos exorta a batalharmos pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. É uma batalha diária. Mas parece que nós estamos, às vezes eu imagino a igreja brasileira como o próprio Brasil, deitada eternamente em berço esplêndido. Precisamos nos levantar. Não podemos nos conformar com a degradação moral de nossa geração. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovação do entendimento só é possível através do conhecimento da verdade que liberta e aplicação do conhecimento. Utilização do conhecimento para a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E no mesmo texto de Paulo ele fala que a vontade de Deus é a nossa santificação. Agora o interessante, querido, renovação do entendimento, conhecimento. Oséias disse o seguinte: meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Tem muitas famílias que serão destruídas, terão um casamento destruído, partirão para o divórcio, muitos casais, por falta de conhecimento. Não sabem e não querem saber como melhorar a vida conjugal, a vida sexual, o relacionamento. Muitos filhos de crentes ainda vão se envolver com drogas neste ano, lamentavelmente, por falta de conhecimento dos pais. E eles também, por falta de conhecimento deles. É triste, mas é a verdade. Por isso, esta nossa campanha contra a pornografia desafia a igreja a reagir de forma mais intensa contra a cultura pornográfica que predomina no mundo. Mas a boa notícia é que ainda há esperança para a nossa geração. Ainda há esperança, mas precisamos clamar ao Senhor por misericórdia e agir para desfazer as obras do diabo, conforme o Senhor Jesus Cristo fazia. O que fazer, pastor, diante de tudo isso? Irmão, a solução passa pela igreja. A igreja tem a solução para esse mundo em crise, para esse mundo em trevas. Nós somos o sal, somos a luz, temos o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que é o Evangelho. Mas o que fazer diante da situação que estamos vivendo hoje? Voltarmos para a palavra de Deus em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, o povo de Deus se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui está a receita, mas precisamos aplicá-la. Eu louvo a Deus porque muitos já foram libertos do vício pornográfico e testemunham sua libertação. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu fico feliz quando ouço um testemunho referente a esse nosso trabalho. Cheguei em São Paulo, um irmão me abraçou e não me conhecia pessoalmente, nem eu a ele. E ele disse: pastor, eu sou crente há muito tempo, mas eu era viciado em pornografia. E eu li o seu livro e Jesus me libertou da pornografia. Esse livro batalha contra a pornografia. Um outro irmão, eu estava falando num seminário, numa igreja, e um irmão se levantou e falou: pastor, quando você lançou o seu livro, eu comprei 2, um para mim e um para um amigo meu lá do meu trabalho. Esse amigo meu me criticava, me ridicularizava por eu ser crente, por eu ser dizimista, mas ele gastava mais da metade do salário com prostituição e pornografia e fumo. Mais da metade. E ainda ridicularizava o crente que era fiel no dízimo e na oferta. Resultado: esse irmão comprou o livro para ele, comprou para o amigo, deu para o amigo, e aqui tem mais de 300 referências bíblicas. Porque a Bíblia fala desse assunto, meu irmão, de Gênesis a Apocalipse. Não é nada inventado, não. Ele ganhou o livro, leu, aceitou a Jesus e virou dizimista também. Irmãos, quem transforma é o poder de Deus.
Não sou eu ou qualquer um de nós. Aí eu pergunto para encerrar a você: será que você que tem filhos, netos, sobrinhos, será que você sabe realmente o conteúdo que seu filho tem acessado pela internet? Esse já é um outro assunto, a questão do uso da internet. E aí vem o convite para você participar deste seminário contra a pornografia, de 18 a 20 de agosto, caso o pastor de fato confirme. E eu aproveito, amém, vai ser aqui no Templo Central. E eu aproveito também para pedir oração por mim e pela minha família, afinal nós estamos na frente de batalha. Os irmãos podem imaginar o quanto nós somos bombardeados, porque nós temos conseguido tantos inimigos que vocês nem imaginam, e muitos inimigos crentes em Jesus, quer dizer, dizem que são crentes em Jesus, porque estão muito incomodados com esse tipo de ministração, com esse tipo de coisa, de abordagem que incomoda, por mais que seja fundamentado na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz também que nos últimos dias muitos acumulariam para si doutores segundo as suas próprias concupiscências e teriam comichões nos ouvidos. Tem crente que só quer ouvir elogio. Deus vai te abençoar, vai te dar carro novo, vai te dar mulher nova. Deus vai te abençoar, vai te dar casa. Não interessa se você está em adultério. Deus vai te abençoar. Palavra de vitória, palavra profética, palavra de falso profeta, isso sim. Profetas que não curam a ferida do meu povo, como diz o Senhor. Queridos, o mundo jaz no maligno. E nós estamos presenciando uma época de homens amantes de si mesmo. O que vale é falar o que agrada o povo, para a oferta ser boa. Me perdoe a franqueza, é melhor até parar por aqui, senão eu me empolgo, fico irado com certas coisas. Mas ainda bem que eu tenho que ser parecido com meu pai. Se Deus se ira todos os dias, eu tenho o direito de me irar também contra a injustiça e contra o pecado. Graças a Deus pela palavra de Deus, que nos dá liberdade para aplicar de forma contextualizada a ministração da sua palavra. Eu quero encerrar, espero que dê certo, a apresentação de um vídeo de poucos minutos do ministério do pastor Josh McDowell. É um vídeo muito sério, não sei se tem cabo de som aqui, mas se tiver, os irmãos vão ser muito impactados. Se não der também para vocês assistirem, são 5 minutinhos apenas. Se der, se o pastor permitir. Agora o negócio é ver se tem cabo de som aqui, porque senão não dá. Porque tem dados estatísticos. Este aqui? O microfone eu não sei se vai dar, mas vamos tentar, tá bom? Então vamos lá. Sim. Esse vídeo, ele apresenta a manifestação de um espírito de prostituição no início, e só a pessoa sente, percebe. As pessoas que estão à volta não percebem. E isso está fazendo uma alusão ao que está acontecendo dentro de famílias cristãs. São 2 famílias aqui apresentadas. E o pastor Josh McDowell começa lembrando o seguinte, que a queda da igreja não será, segundo ele, pela desculpa de que há falta de educação, será por uma desintegração das famílias dentro das igrejas. É um vídeo de grande alerta para todos nós. Vamos lá então, pode apagar a luz. Pode deixar apagado, irmão. Deixa só os crentes acesos. Vamos lá. Esse é o espírito de prostituição, porque o menino está acessando o site pornográfico. A mãe dele vai aparecer, mas não vai ver. E ela vai dialogando com ele. Você me acha bonita? Sim.
qual a parte de mim que você gosta mais? Aí ela vai conquistando, é assim que o vício pornográfico vai atuando. O que você quer ver mais? Qual a parte de mim que você gostaria de ver mais? Eu posso te mostrar o que você quiser. E ele vai se aprofundando. De repente amanhã aparece. Querido, o jantar está quase servido. O que há de errado? Nada. Então, como ela é um espírito, essa mulher, a mãe não vê. E a mãe fala para o filho, termina o que você está fazendo, desça para o jantar. A mesma coisa em relação ao homem que está vendo um vídeo, ou a TV, e de repente ele acessa um filme impróprio, inadequado, e ele é como que ele recebesse a visita desse espírito de prostituição. E a mulher aparece, lógico, ela não vê o espírito, e pergunta, o que você está vendo? Nada, só um programa de televisão. O almoço está servido, venha para a mesa. Aí ele, tá bom. Então ela não vê aquele espírito. A mesma coisa o pai vai para a cozinha, a filha está acessando pelo celular sites pornográficos, e esses dois rapazes fazem o papel de espíritos de prostituição. E o pai fala para a filha, minha filha, ajuda a arrumar a mesa. E as mães chamam, venham para a mesa, venham jantar. São duas famílias. Aí eles vão para a oração antes do almoço. E eles vão orando, Pai Celestial, obrigado por nossa família, por essa refeição deliciosa que tão bondosamente nos concedeste. Eu te agradeço por manter nossa família tão unida, tão cheia de amor. Enquanto isso, o espírito de prostituição rondando a mente deles. E vão orando, Senhor, nos ajude, nos proteja, abençoa nossa família em particular, em nome do Pai. Obrigado por minha querida esposa, Senhor fiel, a quem eu adoro. E enquanto isso, a mente dele envolvido com isso. E agora vem os dados que é para os irmãos prestarem atenção. 7 bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online. Há 247 bilhões de e-mails e 5 bilhões de mensagens de texto enviados a cada dia. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2 bilhões e meio de mensagens pornográficas são circuladas e diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema. De fato, a indústria adulta diz que de 20 a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal em mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens e 49% das mulheres pensam que a pornografia é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com seus cônjuges. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para a sua congregação. Ainda assim, em uma pesquisa conduzida em 2002, 30% de todos os pastores viram a pornografia na internet nos últimos 30 dias e mais da metade fizeram isso no ano passado. De acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006, 20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Mas há uma saída. Há lugares dedicados a restaurar famílias desfeitas e a educar os pais. Josh McDowell lançou uma campanha completa dedicada a lutar contra este problema. JustOneClickAway.org tem recursos e treinamento se você está sofrendo com essa dependência. A esperança está apenas a um clique de distância. Para mais informação, visite JustOneClickAway.org.
Muito bem, irmãos. Eu creio que já deu para ter uma noção sobre a gravidade do problema e o quanto esse problema também afeta a igreja e afeta as famílias cristãs. Lembrem-se que, como foi dito, segundo pesquisas, aquela pessoa que consome pornografia e é casado aumenta em 300% a probabilidade de sua relação conjugal resultar em divórcio. Deus abençoe os irmãos e que possamos nos unir neste propósito. Muito obrigado, pastor Isaías, pela oportunidade e pela coragem de tocar num assunto tão sério, coisa que a maioria dos pastores brasileiros ainda preferem manter apenas como tabu, apesar de ser um problema que está prejudicando suas próprias igrejas e às vezes sua própria vida e sua própria família. Então tem que ser muito corajoso para encarar o problema e mobilizar a igreja neste propósito, para que realmente possamos efetivamente cumprir o nosso papel de sal da terra e luz do mundo. Deus abençoe os irmãos e orem por mim e pela minha família, para que Deus nos dê os mantenedores de que precisamos, os parceiros de que precisamos para ampliar esse trabalho. O ano que vem, como eu falei com o pastor, nós pretendemos tornar a campanha nacional uma campanha mundial contra a pornografia. Pretendemos produzir 10 milhões de folhetos em vários idiomas para enviar principalmente para missionários, incentivando que eles desenvolvam essa campanha também em seus países, e também em parceria com outros ministérios como esse que produziu esse vídeo, e além disso realizando eventos em câmaras municipais, assembleias legislativas, no Congresso Nacional novamente, e seminários em igrejas e onde mais queiram que possamos abordar sobre esse tema tão sério. Deus abençoe, obrigado, pastor. E quem quiser, no final, nós temos alguns livros aqui que eu trouxe, tá? E eu já estava até esquecendo, mas não posso perder essa oportunidade. Nós temos outros livros, como Todos em Defesa da Família, Como Pregar Facilmente, volume 1 e 2, um livro em espanhol sobre vida cristã, Evangelismo, Missão, Gente da Igreja, Vencendo os 7 Pecados Capitais, livros de minha autoria, e de alguns amigos, como Mulheres Vestidas de Força e Honra, que nós estamos colocando à disposição dos irmãos por um preço muito especial. Um livro pequenos, R$10, os maiores 15. Mas quem comprar 5 livros, até os grandes, vai sair por R$10, tá bom? Quem comprar 5 livros, e assim os irmãos também já vão estar nos ajudando, ok? Isso é só hoje, é um preço especial, aproveite e obrigado, pastor. Amém. Glória a Deus. Esse livro aqui, Defesa, Todos em Defesa da Família, será também um seminário que estaremos ministrando aqui, pastor Cláudio, em Foz do Iguaçu. Esse e o Batalha contra a Pornografia. Irmãos, hoje ele deu apenas uma pincelada. Quantos dos irmãos acham que é importante um seminário desse para todas as famílias aqui na nossa igreja